Eu acabei de ver um vídeo sobre a invenção do LED azul e eu saí extremamente puto com, com a situação. Cara, basicamente, o LED azul foi algo que foi duvidado por muitas pessoas e empresas e cientistas por anos. As pessoas não achavam que era possível. Por mais de 20, 30 anos as pessoas não achavam que era possível. Porque, enfim, a parte da ciência por trás disso é complexa e eu vou colocar o link do vídeo aqui embaixo para quem quiser ver. É um vídeo muito sensacional do Veritasium. É em inglês, então, mas eu acho que tem dublagem em português. Mas enfim, a ciência por trás e os porquês eu não vou dizer aqui, mas o que acontece é que basicamente uma pessoa, um cientista decidiu que ele ia desafiar isso, sabe? E ele ia atrás do LED azul que ninguém achou que era possível e etc. Resumindo, no final das contas ele conseguiu e isso fez com que tudo fosse revolucionado, né, no mundo. Hoje em dia a tela que você está olhando aí só funciona por causa do LED azul, porque a gente tem o RGB, né, o LED vermelho, verde e azul, que formam o branco e etc. e conseguem formar todas as cores. E se não fosse por isso, você não teria essas telas, você não teria grande parte das coisas que você vê. E não é só isso, tem muitas outras aplicações, né? Mas ainda assim, ele descobriu isso depois de, cara, várias empresas tentarem, empresas gigantes, tipo Panasonic, Philips, coisas do tipo, tentarem, não conseguirem. Ele conseguiu numa empresa menor e ele fez essa empresa virar líder mundial de LEDs. Ele fez essa empresa começar a ganhar bilhões por ano e ele nunca recebeu nada por isso. Ele recebeu um bônus de US$ 100 ou algo do tipo, US$ 180, acho, quando ele descobriu, mas nada além disso, cara. E isso é absurdo. A forma como o capitalismo funciona me deixa muito chateado, sei lá, cara. É triste. Porque imagina quantas invenções, quantas coisas não poderiam estar sendo incentivadas, sabe? A questão é que ninguém precisa de 100 milhões de reais ou dólares no banco, ninguém precisa disso. Essa não é a questão não é o dinheiro, sabe? A questão não é essa. Sabe, você não precisa de tanto dinheiro para viver, mas a questão é que a empresa tá fazendo bilhões com a sua invenção, sabe? E tudo que você ganha são US$ 100. É realmente inacreditável pensar uma coisa dessa. Eu acho que ele- as pessoas merecem, no mínimo, ganhar um dinheiro, sabe? Ele merece ser recompensado pelo trabalho que ele fez e pela descoberta que ele fez. Ele com certeza merece isso. E não custa nada para a empresa recompensar ele por esse trabalho, sabe? Eu fico pensando, você não precisa dar 10% dos lucros do LED azul pro resto da vida pro cara, mas você pode talvez dar, sei lá, US$ 10 milhões, 20 milhões, vamos supor. Isso é até muito, sabe? Talvez menos. Não que ele não mereça mais, mas é que não é necessário, sabe? Ninguém, nenhum ser humano precisa de tanto dinheiro, sabe? Existe um limite onde você chega que não importa mais quanto você tem, não faz diferença, sabe? E esse limite ele é ultrapassado o tempo inteiro. As pessoas que têm bilhões já passaram desse limite há muito tempo. Ninguém precisa desse tanto de dinheiro. Então, ver essa ganância das empresas, até quando claramente elas se beneficiaram de alguém, sabe? Eu perco a fé na humanidade, sinceramente. Eu sei que, pô, isso é uma empresa e
talvez outras sejam melhores e etc. E de qualquer forma são empresas no geral, não é a humanidade inteira, sabe? A maior parte da humanidade seria justa, provavelmente. Eu sei disso, mas ainda assim é triste, porque a gente vive nesse sistema, sabe? E é triste pensar que você pode fazer algo muito bom para a humanidade. Vamos supor que alguém descubra a cura para o câncer. E você não é recompensado por isso, sabe? O que eu estava falando, eu não acho que você precisa de uma recompensa que vai te deixar ultra rico a ponto de você não conseguir gastar o dinheiro que você tem. Eu não acho isso. Mas eu acho justo você dar para uma pessoa, sabe, uma pessoa que fez uma mudança tão grande no mundo, no mínimo, uma garantia de que ele vai conseguir viver uma vida boa pelo resto da vida, sabe? Ter o dinheiro para fazer o que ele quiser, ter o dinheiro para pagar despesas médicas se ele precisar, para viajar quando ele quiser, para levar os filhos dele, a família numa viagem, sabe? Tipo, coisas que, sinceramente, eu acho que todos os seres humanos deveriam ter e acesso a tudo isso, mas, sabe, pelo menos as pessoas que fizeram uma enorme diferença na humanidade no geral. É absurdo pensar que não tem gente que pensa assim, sabe? Que tem gente que acha que não. Por exemplo, essa empresa, ele fez o LED azul com o dinheiro dessa empresa e tem gente que diria: não, mas foi a empresa que investiu o dinheiro, então faz sentido eles ficarem com todo o dinheiro. Beleza, cara. Eu discordo completamente do teu pensamento, sabe? Porque se não fosse a mente dele, eles não estariam ganhando tanto dinheiro, sabe? Se não fosse a mente dele, inclusive essa empresa estava para falir, sabe? É uma empresa que estava decaindo. E se não fosse pela mente brilhante desse cara, eu não vou lembrar o nome dele, acho que é Nakamura, alguma coisa Nakamura, ele é um japonês. E eu tô falando especificamente dele, mas existem, sabe, centenas de outros casos. Sabe, é triste ver que a pessoa não recebeu nada por isso. A pessoa não pode ter uma vida tranquila. Assim, eu acho que ele recebe atualmente um bom salário. E talvez ele recebesse um salário ok na época ainda. Então talvez ele tivesse condições já de viver sem esse bônus, sabe? Mas é uma coisa que, sabe, vamos supor que ele tenha filhos, ele vai querer deixar alguma coisa pro filho dele conseguir viver bem, sabe? Enfim, da forma como o mundo está hoje em dia, cada vez a gente sabe menos o dia de amanhã, né? É complicado. Eu realmente acho só muito triste a forma como isso funciona. E eu acho que as pessoas deviam sim ser recompensadas pelas coisas que elas criam, que elas fazem de acordo. Eu acho que a coisa que mais me irrita não é a questão dele não ter a recompensa, mas é a questão dos outros estarem lucrando em cima do trabalho dele. E isso é basicamente o capitalismo, né? O capitalismo é você ser o meio de produção, mas não ser dono do meio de produção, certo? Você fabrica, você é o operário ali, é você que faz as coisas, mas você não ganha pelo seu trabalho, sabe? Você não ganha diretamente pelo seu trabalho, você ganha o que o teu empregador acha que vale o seu trabalho, mas não o que o seu trabalho gera, basicamente. E esse é o capitalismo, sabe? Só que isso fica exacerbado em situações como essa, sabe? Situações em que alguém, vamos supor, se ele tivesse um dinheiro para fazer a própria pesquisa e tivesse aberto uma empresa por si próprio, ele estaria bilionário hoje em dia, sabe? Mas, enfim, ele continuou trabalhando para uma empresa e ele não foi valorizado. Ele descobriu uma coisa para alguém e essa pessoa não foi valorizada. E isso me deixa maluco, porque eu penso que, no geral, é assim, sabe? Qualquer trabalho que você fizer, você vai estar gerando mais para o seu empregador, etc. Você vai estar gerando mais do que ele te paga, sabe? Sempre. E tudo bem você gerar um pouquinho mais, mas geralmente é papo de 10 vezes, sabe? Você gera 10 vezes mais do que você vale. Você está ganhando R$ 2.000, você está gerando 20 mil pro cara, sabe? Geralmente, não tô falando sempre, existem empresas melhores e blá blá blá, mas
É geralmente assim que funcionam as coisas. E, e é isso, cara. Eu fiquei curioso pra saber mais histórias como essa e eu realmente não consegui ficar quieto. Eu fiquei muito maluco quando eu ouvi essa história e descobri isso, sabe? Uma coisa tão revolucionária. Eu fico pensando o dia que alguém descobrir a cura do câncer, só que esse cara trabalha para uma grande empresa farmacêutica, vamos supor, ele trabalha para a Pfizer. Não é a Pfizer que descobriu a cura do câncer, sabe? A Pfizer, beleza, ela pode ter, ela injetou ali milhões e milhões, talvez bilhões de dólares no negócio, mas não foi ela, não foi a empresa não existe, sabe? A empresa não é uma entidade, ela não, quer dizer, ela é uma entidade, ela não é um ser, sabe? E, e, e assim, a pessoa que eventualmente descobrir a cura do câncer dificilmente vai ser recompensada à altura por isso, sabe? A pessoa que literalmente vai salvar a vida de milhões de pessoas, se não bilhões de pessoas, e vai aumentar a, a idade média das pessoas, eu não sei como dizer, a idade que as pessoas morrem, eu não esqueci o termo. Mas vai aumentar, sabe? A gente vai começar a viver 100, 120 anos normalmente, porque essa pessoa inventou isso e a recompensa dela é umas 3 palmas e quem sabe um prêmio Nobel, sabe? E é isso. Eu espero que não existam, quer dizer, com certeza existem, mas eu espero que sejam pouquíssimos os casos de pessoas que realmente, não sei, chegaram a passar fome depois de fazer algo sensacional, sabe? E eu sei que provavelmente existem muitos casos assim, e isso me entristece profundamente, cara. Ainda bem que, pelo menos nesse caso do cara que inventou o LED azul, ele não tá passando fome, ele tem dinheiro suficiente pra viver uma vida normal e etc. Então esse não é o problema, mas o que me enfurece é as pessoas enriquecerem à custa dos outros e sequer terem a hombridade de admitir isso, sabe? Enfim, o que você acha sobre isso? Diz aí nos comentários, tipo, eu sei que em outros sistemas que não o capitalista talvez seria a mesma coisa, até mais talvez, porque um regime comunista ele iria pegar a invenção para si, para o governo, e a pessoa não teria compensação nenhuma, né? No caso, no papel, né? Dizendo. Então, assim, eu tô ciente disso, eu não tô dizendo que é culpa 100% do capitalismo, mas é a forma como funciona, sabe? É doideira, é morrer aqui. Mas enfim, cara, vocês acham o que sobre isso? Me diz aí. Um beijo, tchau.